Então, pessoal, muito boa tarde a vocês. Eu sou a Vivian Castanheda. Eu sou formada em publicidade e fiz especialização MBA em gestão e hoje estou como gestora de pessoas. Sou coach de orientação profissional, recolocação profissional. Também sou palestrante motivacional, tudo ligada nessa área, mentora. E recentemente, por convite dessa minha amiga querida Lucila, coautora desse livro, O que a Vida Ensina, Compartilha-se, que eu, a Lu e mais 15 autores escrevemos esse livro com muito carinho, com muito amor para vocês. Quem ainda não tem o livro, quem ainda não adquiriu, é só entrar nas principais livrarias, como Cultura, Amazon, e vocês vão conseguir. Ou pode entrar em contato comigo e com a Lu também, que a gente tem aí disponível, tá? Eu queria falar para vocês também que amanhã nós temos projeto Abrindo Portas na obra social São Judas Tadeu, que acontece todo último sábado do mês, exceto esse e o anterior, por conta de datas, né, feriados, né? O próximo terá a Semana do Carnaval. Então, amanhã nós teremos projeto Abrindo Portas, que acontece na obra São Judas Tadeu. Ele é para recolocação profissional, orientação profissional, como se portar numa entrevista, como escrever um currículo. A gente fala de amor próprio, de sabotadores. A Lu já participou do projeto também, bem legal. E a gente está ali somente para ajudar. O projeto é totalmente gratuito. Se vocês souberem de alguém que esteja precisando, pode indicar para a gente poder estar junto e ajudar essas pessoas neste projeto tão legal, tá? Então, eu quero passar para a Lucila se apresentar aqui, contar um pouquinho de quem ela é. Bem-vindo a todos aí. E a gente está aqui já na ativa. Lu, conta aí um pouquinho da sua história, né, e do seu currículo para o pessoal te conhecer. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, muito obrigada, Vi, pelo convite de estar participando aqui do seu canal. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Lucila Ferrari, eu sou psicóloga clínica com pós-graduação na abordagem terapia cognitivo-comportamental, tá? Posso começar, Vi? Mando bala? Você quer falar mais alguma coisa? Eu só queria falar que a gente escolheu o tema, né, de psicoterapia, mercado de trabalho, e contar para as pessoas que me perguntaram sobre a diferença entre coaching e psicoterapia. Então, pessoal, é uma diferença muito grande, tá? O coaching, a gente aborda tudo que a gente planeja para o futuro, né? A gente quer ir lá alcançar o objetivo. Então, a gente trabalha aí com esse foco. A psicoterapia já é uma cura de coisas do passado ou até de coisas que vem acontecendo no dia a dia, alguma situação específica. Então, não tem nada a ver essa questão com a outra, né? De coaching e terapeuta. Então, não vamos confundir, são áreas totalmente diferentes, nós estudamos coisas totalmente diferentes. Óbvio que a gente está juntos com o objetivo de poder fazer com que as pessoas se realizem melhor, mas são áreas totalmente diferentes, tá bom? Então, a Lu vai falar sobre psicoterapia e mercado de trabalho, que tem tudo a ver aí com o que a gente faz. Vamos lá, Lu. Exatamente. Então, vou explicar para vocês um pouquinho como que é o processo psicoterápico, tá? O processo de psicoterapia é feito por psicólogo, tá? E durante a sessão, que ela dura em média 50 minutos, é um espaço para você, tá? Então, você vai lá, você fala das suas experiências, dos seus sentimentos, das suas vivências, das suas angústias, medos, do que você tiver vontade de falar. E aí, o que é muito importante, você se livrar do seu auto-julgamento. Nossa, será que eu devo falar isso? Não, mas acho que isso é bobagem. Não, se fizer sentido para você, fale, tá? Ali é o seu espaço, você vai em busca de retomar a sua essência, busca do seu autoconhecimento, de trazer para a sua consciência, que a gente fala da ampliação da consciência de tudo que você precisa, tá?
Então, acho que a grande diferença que a Vi comentou do coaching para o processo de psicoterapia é que na psicoterapia a gente acaba abordando mais essas questões do emocional, do psíquico, e do coaching acho que é mais uma meta, né, Vi? Que a gente acaba, Isso. quando o coach, né, que é o cliente, né, que a gente fala, ele vai em busca de um objetivo, de algo, mas ele está funcionando bem, ele consegue tá funcionando bem, ele consegue ir com a ajuda do profissional, ir em busca do objetivo dele, fazer os passos com a ajuda do profissional. Já quando o cliente vai em busca da psicoterapia, ele está um pouco disfuncional, não está funcionando muito bem e precisa trabalhar algumas questões mais internas, esse olhar mais interior. Tá? Então, a gente, no processo psicoterápico, a gente faz esse olhar interno da essência, de resgatar algumas questões internas que estão disfuncionais no dia a dia, estão atrapalhando um pouquinho ele no dia a dia, tá? Inclusive nos processos de coaching, né, Lu? A gente pode falar assim, Isso, que a gente faz um trabalho juntas, né? Então, muitos dos clientes que eu atendo, eu encaminho para a Lu quando eu percebo que este cliente precisa de uma ajuda de um terapeuta, tá? Então, a gente faz essa troca. perfeitamente. E a psicoterapia, a periodicidade, ela ocorre semanalmente, uma vez por semana, e a princípio ela não tem um período pré-determinado para finalizar, tá? Agora, por que eu vim falar um pouquinho, e deixa eu explicar um pouquinho como que a gente trabalha. Sempre os nossos pensamentos geram sentimentos que geram ações. Então, a partir de um evento, de um acontecimento, a partir da nossa interpretação, a gente gera um pensamento e reações emocionais, fisiológicas e comportamentais. E a gente acaba sempre trabalhando em cima disso, tá? Sempre buscando a história de vida do paciente, as interpretações, as vivências, o que ele viveu no passado, como ele vive hoje em dia, sempre fazendo esse mix de histórias de vida, atual, passado, presente e futuro, porque é tudo isso que vai influenciar nos pensamentos. A gente tem muito que a gente trabalha os pensamentos automáticos, que a gente chama, que são pensamentos que existem, eles coexistem, porque a gente tem milhões de pensamentos por dia. E esses pensamentos automáticos, eles coexistem nesse fluxo de pensamento e às vezes a gente nem percebe. Então, o que acontece? Às vezes a gente sente uma alteração no afeto, no humor. E aí que a gente para pensar e fala, por que eu estava pensando nisso? Aí que a gente percebe que pode ser um pensamento automático, porque ele é tão rápido que a gente não percebe. E a gente começa a trabalhar, então, como perceber, como detectar e como gerenciar esses pensamentos, tá? E a grande demanda, a maior demanda, gente, hoje do consultório, são as crises de ansiedade relacionadas ao mercado de trabalho, à falta de trabalho, tá? Então, vou falar um pouquinho do transtorno de ansiedade generalizado, tá? Quais são os sintomas? Então, hoje em dia, a maior demanda é essa. Então, aperto no peito, palpitação, taquicardia, sudorese excessiva, disfunções gastrointestinais, como dor de estômago, o intestino fica solto, fadiga, irritabilidade, falta de memória, falta de concentração. Então, e em virtude da vida, hoje em dia, é muita conexão, muito assunto, muita informação. Essas crises de ansiedade... Muita cobrança, né, Lu? Não só do outro, mas da gente em si também. Principalmente, porque aí vem os pensamentos, eu não consigo dar conta, eu não vou dar conta, eu não sei fazer isso, principalmente isso, tanto nas relações interpessoais com o outro, quanto na relação intrapessoal, como a Vi citou, que é a nossa conosco mesmo. A gente quer alcançar a perfeição, fazer cada vez melhor, e não vamos nunca chegar na perfeição. A gente pode sempre buscar o nosso melhor, mas a perfeição não vai chegar. Daí gera frustração, vem esses pensamentos e vem os sintomas que acabam vindo no corpo, tá? As doenças em si, né, Lu? Que acabam sendo somatizadas por tudo isso que vem acontecendo.
Se a gente não cuida de imediato, se a gente não procura um profissional como a Lucila, a gente somatiza e a gente adoece. Exatamente. E um sinal muito importante além de tudo também, tem náusea, tem tontura, todos esses sinais que eu citei fazem parte desse transtorno de ansiedade generalizado, tá? E o diagnóstico, ele é feito pelo histórico, todo aquele histórico de vida do paciente, esses sintomas clínicos e também alguns exames complementares para desmistificar qualquer sintoma físico mesmo, qualquer doença física e que seja mesmo somente uma questão psíquica, tá? O tratamento é psicoterapia mais tratamento psiquiátrico, tá? Porque às vezes é necessário entrar com a medicação. Daí a medicação não é o psicólogo que dá, é um psiquiatra, geralmente com antidepressivo e ansiolítico, mas aí o psiquiatra que vai analisar qual a medicação que precisa, se precisa mesmo, ou se somente o tratamento psicoterápico é suficiente, tá? Uma coisa importante também para a gente falar é que todos esses sintomas que eu falei, que acabam vindo fisicamente no corpo, eles são muito semelhantes a diversas outras síndromes, como uma outra síndrome que é muito comum referente ao mercado de trabalho é a síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional. Quando a pessoa chega num nível também de cobrança muito grande com ela mesma ou até de terceiros, ela tem esses sintomas e por ela querer entregar sempre mais tudo, ela não consegue se desconectar, ela tá e hoje em dia também por essa tecnologia da gente estar sempre online, ela precisa colocar limites para ela mesma. Porque ela fica o tempo todo conectada, e-mail, WhatsApp, o tempo inteiro. Então, precisa ter momentos de lazer, precisa ter momentos com a família, precisa fazer o que você gosta. Porque nessa síndrome, a pessoa, o que ela é? Ela é resultante do trabalho desgastante, de excesso de responsabilidade, excesso de trabalho. Então, Excesso de cobrança entra também, Lu? Excesso de cobrança, também da autocobrança, e principalmente numa relação interpessoal muito intensa, porque tem gente que às vezes não sabe se colocar muito bem e acaba gerando um conflito, um desgaste muito grande também. Então, é sempre como a pessoa interpreta a situação, como que ela coloca tudo aquilo e ela não coloca o limite. Daí, então, ela vive só para o trabalho, esquece a família, esquece os momentos de lazer. E a parte do diagnóstico é igual, da mesma forma, e o tratamento também. E aí... Lu, normalmente essas pessoas, elas não percebem que elas estão com essa situação, começa a ter como se estivesse se sentindo doente de alguma forma, porque somatizou. E normalmente quem indica é o familiar ou chega o próprio paciente buscar ajuda? Você consegue? Geralmente, exatamente. Geralmente as pessoas próximas começam a falar, você está trabalhando muito, você está estressado, porque daí ela começa a ficar irritada, ela começa a descontar, principalmente nas pessoas mais próximas, onde a garantia do afeto é mais constante, né? Então as pessoas mais próximas começam a avisar, a falar, e geralmente ela não escuta, porque ela acha que tá tudo bem, que tá tudo bem. Então, o que é muito importante, ouça as pessoas que estão próximas a você, seus amigos, seus familiares, as pessoas que estão próximas, porque a pessoa em si não vai perceber que ela já está envolvida demais naquilo, ela está num nível de estresse, num nível de desgaste muito grande. Então, geralmente as pessoas vão falar, ela não vai dar ouvido, ela só vai parar quando ela tiver aquela explosão, que ela for parar no hospital, que ela for internada, e aí sim que ela vai, de fato, procurar ajuda. Às vezes, então, é caracterizado por absenteísmo, a pessoa falta, tem atestados de falta, ela fala, não, mas isso foi só agora, daqui a pouco eu melhoro, e ela começa a faltar e tem choro, não quer não quer trabalhar, não quer, e aí ela não consegue perceber. As pessoas avisam, e aí ela... Lu, queria colocar até uma coisa aqui muito importante, que assim, se estiver fazendo sentido para vocês e se alguém tiver alguma dúvida, coloca aqui pra gente, tá? A gente gosta, os coraçõezinhos também.
Mas é muito importante que as pessoas que comecem a perceber que pessoas ao redor começam a ter esses sintomas, vamos tomar Aham. muito cuidado, porque tem gente que fala assim, ah, essa pessoa está de TPM, ou essa pessoa dormiu de descoberta, tem algumas outras coisas assim. Então a gente tem que começar a ficar atento e começar a indicar, buscar ajuda, não querer ficar dando conselho, mas pedir que essa pessoa procure um especialista, um terapeuta, ou até mesmo um clínico, né, para poder buscar essas soluções, né? Exatamente, o que é muito importante. Gente, aconteceu alguma coisa, busque ajuda, porque hoje em dia existe ainda um preconceito sobre o psicólogo, o psiquiatra. Por mais que a gente já esteja mais avançado nisso, as pessoas, quando tem alguma questão física, vai no médico, toma um remédio, pronto. Quando é uma questão mental, as pessoas ainda acham, né, tem um preconceito, um pouco coisa de louco, não sei o que lá. Não, gente, é saúde mental. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física. Então, peçam ajuda. Não está sentindo, vê que a coisa não está certa, peça ajuda, conversa com alguém, fala com alguém, porque precisa sim pedir ajuda. Tá, então tanto o transtorno de ansiedade generalizado, quanto o burnout, quanto a síndrome do pânico, eles têm características um pouco, os sintomas são um pouco semelhantes, mas eles se diferem aí, tanto que o burnout é muito mais pelo profissional, a ansiedade é o excesso de preocupação, e o pânico a gente pode entrar num outro momento. Mas esses sintomas, sim, são sintomas que começam a aparecer no corpo, que a gente acha que comi alguma coisa que não me fez bem, mas eles acabam sendo recorrentes e acabam aparecendo no corpo, sim, tá? Então é importante avaliar, sim, né? O quanto, e aí começa a vir choros, começa a vir uma tristeza e geralmente aí chega num nível que ele já vem acompanhado da depressão, tá? Isso é muito legal você ter colocado, Lu, porque assim, o preconceito, né? Para que eu vou procurar um terapeuta, um psicoterapeuta? Imagina o que as pessoas vão achar de mim, o que as Exato. pessoas vão dizer, e até mesmo por se cobrar tanto, imagina se o meu chefe souber que eu faço terapia, ou se eu estou em processo de recolocação, eu não posso falar que eu faço terapia, senão eles já vão ter um olhar diferente para mim. Essas coisas realmente a gente não precisa ficar falando para todo mundo. Mas se você não conhece um profissional que você gostaria de participar, de se conhecer melhor, fazer uma terapia, peça ajuda para um amigo, para o próprio chefe. A gente pode ter chefes como amigos da gente também, né? Como eu tive. Então. E assim, é muito importante que a gente comece a se olhar de uma forma diferente. Tudo Sim, isso que a gente traz aqui, eu trago para vocês aqui no Instagram, é sempre a busca do autoconhecimento, do amor próprio, porque para a gente ser ou ter qualquer coisa, a gente precisa estar aqui bem com a gente mesmo. Porque não adianta se eu não confio em mim, se eu não tô legal, é importante que a gente procure uma ajuda, né? A Lucila, ela atende hoje tanto no consultório quanto online, né? Então, se alguém precisar, até quiser tirar algumas dúvidas depois no inbox, pode falar com ela, faz parte exatamente. disso. Então, assim, vamos procurar ajuda, pessoal, não vamos ficar com esse preconceito. Com certeza. Ó, a Nath, oi Nath, tudo bom? Meus amigos aqui. A Nath está dizendo aqui que ela não liga muito para a opinião dos outros, mas uma chefe queria saber quando minha terapia ia acabar. Oh, meu Deus. Acho que essa sua chefe também poderia pedir uma ajuda também de um terapeuta, porque hoje em dia, principalmente nas companhias, a gente tem que ser amigo e parceiro, né? O que acontece muito, né? Vamos também procurar fazer a terapia em horários que a gente não atrapalhe muito o funcionamento da empresa, porque a gente sabe que um depende do outro. Mas Sim, essa questão é muito delicada, né? Quando vai acabar? Nunca acaba, é um eterno conhecimento, a gente passa anos e anos, né? Eu fiz muitos anos de terapia, ainda tenho um processo de cura que eu faço, né? Então, assim,
Nath, você fala para ela, eu também gostaria de saber e faz parte do meu dia a dia. O que que você falaria, Lu, para ela? Conta aí, o que que ela pode dizer? Oi, Karina! Oi, Pedro! Todo mundo! A gente está em processo de evolução constante, né? E quanto mais a gente se conhece, mais a gente trabalha esse autoconhecimento, mais a gente evolui, né? Então, assim, quando vai acabar, não sei, tem que ver qual o nível que ela tá, né? Quanto tempo ela tá. E se ela conseguir, por exemplo, tem muitos psicólogos que atendem, por exemplo, ontem eu saí 10 da noite, que atendem nesse horário justamente para não ter problema, né? Muita gente procura no horário do almoço ou pós o horário de trabalho, né? Horário não comercial, para não ter problema. Mas quando vai acabar, não dá para saber, porque assim, somos indivíduos, né? Cada um tem seu tempo, depende qual que é a demanda dela, né? Não sei qual é a demanda dela, mas se ela estiver se sentindo bem e ela quiser continuar, é uma escolha dela. Agora, se estiver atrapalhando, se for no horário de trabalho, como que ela chama? Desculpa, Nath. Não, a Natália. A Ali, Natália fez o curso comigo, inclusive, aqui tá aqui, Natália. Eu falei, ué, já me confundi toda. Ela respondeu agora que acabou falando que gostaria que fosse tão rápido quanto ela gostaria. Mas assim, não tem. Fazer terapia não existe começo, meio, fim. Tem horas que você fala, realmente eu me sinto bem, tá tudo bem, mas às vezes. Daí passa uma semana e você fala, eu preciso voltar correndo, né? Então tem toda essa questão. exatamente. Não é Mas foi uma resposta muito boa, Nath, muito boa mesmo, porque. exatamente. E daí fala assim, aqui nós somos seres humanos em processos de evolução. Exato, evolução constante, diária, a gente tem sempre a melhorar. Porque a gente já tem tudo aqui dentro e a gente só precisa acessar. É que não é um processo tão simples, né? Quanto mais a gente mexe, as nossas sombras vêm à tona e a gente precisa acolher isso com cuidado, com carinho, né? Então, é ter paciência e se estiver te fazendo bem, Natália, né? Se estiver te fazendo bem, Natália, continua. E se isso estiver te atrapalhando e você quiser fazer num outro horário, aí você veja se tem um outro horário possível para você, mas se não, tá tudo bem e continua. E eu falo sempre, porque as pessoas que fazem terapia são pessoas que são até melhores, porque conhecem-se melhor e acabam tendo descobertas e anseios e até momentos melhores com o outro. Então, a Sim, terapia ela é fundamental para a evolução aí de todos nós mesmos. Alguém exatamente. aqui tem alguma pergunta? Obrigada, Nath, por você estar aqui compartilhando com a gente. É sempre muito legal ter vocês aqui, né, falando. E porque também o nosso tempo já está acabando, né? É um assunto muito gostoso de falar, muito importante para o dia a dia da gente, principalmente de mercado de trabalho, né? A gente passa mais tempo dentro da empresa do que fora da empresa. Então, a gente tem que ter momentos melhores conosco e com o outro também. Então, por isso que eu trouxe a Lu aqui para poder estar esclarecendo dúvidas de todos, quando que eu faço, quais são as doenças que podem causar por conta deste problema que eu tenho de estar sempre me cobrando, de estar sempre buscando coisas diferentes. Então, E Lu, se você quiser encerrar com alguma coisa, vamos encerrando a nossa live de hoje, agradecendo a participação de todos vocês aqui. Tá, eu só queria deixar, Vi, para a gente sempre olhar o ser humano como um todo, como um ser integral, constituído de corpo, mente e alma, tá? Para a gente não dividi-lo. Então, sempre o corpo físico, para a gente cuidar do nosso físico, a atividade física é muito importante nesse composto, tá? A mente, né, o emocional, cuidar do emocional e cuidar da alma, da psique, que é muito importante. Se a gente puder também, quem tiver espiritualidade, essa supraconsciência, corpo, mente, alma, ser humano, então atividade física, cuidar da mente, da alma, muito importante. Tá bom? Muito bom. Tudo faz parte. Também uma boa alimentação, né? E Exatamente. muita meditação.
Quem não ainda conseguir fazer meditação, o exercício da respiração ela é fundamental, principalmente para esses momentos de tensão. Então, vai para o banheiro, se esconde por 30 segundos, inspira e solta, que a gente acalma, principalmente tudo aqui. Porque tudo vem aqui da nossa cabeça. Tá bom, pessoal? Queria agradecer. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Um beijo na alma de todos vocês. Muito obrigada pela participação. E até semana que vem com outra live bem legal. Eu espero todos vocês. E quem souber para o projeto de amanhã, ainda dá tempo, ainda tem vaga lá na Obra Social São Judas Tadeu. Então, fica aqui meu beijo e até a próxima. Tchau, Lu. Gratidão. Obrigada, gente. Tchau.